que a gente pode fazer para sair dessa crise de uma maneira mais sadia, de uma forma mais sãos dessa crise, né, dessa pandemia. Porque, para mim, de longe, assim, a coisa mais importante que a gente precisa fazer nesse momento no Brasil em relação à crise, essa pandemia, é desobedecer o Bolsonaro. Mas de tudo quanto é jeito possível e imaginável, criar uma força de desobediência civil, política contra o Bolsonaro, que é o que na verdade já está sendo feito por vários estados, municípios, todo mundo que tem um mínimo de bom senso está desobedecendo o Bolsonaro, porque percebeu que o maluco não é só um maluco não é só o Napoleão de hospício, que nem estão chamando, nem rainha da Inglaterra, o cara é um genocida e resolveu se assumir enquanto tal. Portanto, eu acho que a coisa mais importante a se fazer hoje é desobedecer o Bolsonaro, o maníaco do Bolsonaro. Veja, saiu no jornal suíço que o Bolsonaro hoje em dia, atualmente, é a figura mais perigosa do mundo em relação à pandemia global e tal. E outros jornais já estão começando a dizer isso, já está se tornando uma opinião meio comum, né, meio hegemônica. Porque de fato, isso não é exagero. De fato, o Bolsonaro se tornou hoje a figura mais perigosa. Porque o Brasil, do tamanho que é, com a curva da expansão do vírus indo para onde está, para níveis, tudo aponta que o nosso nível vai ser similar ou pior do que a Itália. O governo já está trabalhando, o ministro da Saúde já está trabalhando com projeção da morte de milhões, não é milhares, na margem de 2 a 3 milhões de mortes, essa projeção do Ministério da Saúde. Então, diante disso, o Brasil, com o tamanho que é, se torna um foco de risco mundial. Não, você fala pra gente, né? Mas mundialmente. Portanto, ter uma figura insana como o Bolsonaro ali na frente da presidência é algo absolutamente terrível que torna ele um sujeito absolutamente perigoso, de fato. Tudo que o Brasil tem feito de melhor, e tem estados e municípios, sim, tomando atitudes bem inteligentes, bastante razoáveis, é contra aquilo que o Bolsonaro prega, é contra aquilo que ele prega. Então, desobedecer ele virou um dever com a humanidade, na verdade. Não é só com o Brasil, não é só com o país. E veja, o objetivo agora é desobedecer e, eventualmente, mais para frente, tirar ele do poder. Porque ele não é mais só um miliciano, não é só, né? Miliciano já é muita coisa, um bandido, mas ele mudou de patamar, não é só mais isso. Agora ele é um genocida. O projeto do Bolsonaro é a destruição. Sempre foi a destruição das instituições. O bolsonarismo é um projeto de destruição das instituições, sob a justificativa de uma antipolítica, que na verdade é a política da pior maneira possível. Destruir as instituições para acabar ficando ali com os cacos, né? Só que agora o projeto dele mudou. Não é um projeto só de destruição das instituições, é uma destruição da própria sociedade enquanto tal, uma destruição das pessoas. Projeto de morte em massa. Isso é um projeto do Bolsonaro. Não é um desvio de curso, mas é o objetivo dele. Então, assim, diante disso, a única coisa razoável a se fazer é tirar esse cara, desobedecer e tirar. Não tem mais para onde correr. Por isso que a gente precisa entender, por isso que é fundamental estudos e pesquisas que compreendam que o bolsonarismo, apesar da sua irracionalidade base, ele tem uma lógica, tem um sistema de atuação. É preciso entender, não é só um cara sem noção fazendo merda. Tem lógica, existe um sistema ali e é preciso compreender para poder entender o que fazer. E eu creio que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente foi uma coisa que o Paulo ouviu o Paulanos falando numa mesa que ele replicou de alguém. Então, o Bolsonaro não é um presidente. Ele nunca foi, o projeto dele não é esse, não foi eleito para isso. O Bolsonaro é um meme. Não é um presidente, é um meme. O que seria uma piada se não fosse tão sério. Porque o que isso significa em termos concretos? Significa que ele não governa. Isso, quem estava dizendo isso era o Moisés Pinto Neto, que voltou para a internet e tal. E daí está fazendo análise do bolsonarismo tem um tempo. O Bolsonaro não governa a partir de dados da realidade, ele não joga com a realidade. Então, você tem uma catástrofe global, ele não joga com isso. Então vamos resolver esse problema. Ele joga com o seu público a partir de uma dinâmica forjada nas redes sociais. Por isso que ele não precisa de imprensa, por isso que ele destrata tanto a imprensa. No limite, ele não precisa.
E isso tem que ser entendido no sentido mais profundo. A lógica de organização do sistema bolsonarista se dá a partir da dinâmica das redes sociais, que tem um fundo absolutamente, profundamente autoritário. O modo de atuação, o sistema bolsonarista se organiza a partir do movimento dos algoritmos das redes sociais. E o que isso significa em termos práticos? Significa que o modelo de atuação deles se pauta pela polêmica. A polêmica movimenta o bolsonarista. Por isso que ele vai e volta, vai para lá, vem para cá, diz que não fez. Ele está o tempo todo alimentando os likes dos seguidores e os dislikes dos não seguidores. Isso é o que faz ele existir enquanto sujeito, enquanto figura política, ou enquanto meme político, uma categoria nova. E, diante disso, o que o Bolsonaro faz agora, diante dessa crise, dessa pandemia global? Ele faz o que ele tem feito sempre, ele dobra a aposta. Na verdade, agora ele multiplica a aposta por 100, porque ele decidiu que é o momento de aparecer para o mundo como o maior polemista do mundial, o maior polemista que a gente tem hoje, no país e no mundo. Ele está indo contra a determinação de todos os países. Ele decidiu se tornar essa grande figura a mais perigosa. Ele dobrou a aposta nesse sentido. Esse é o projeto dele. E não tem nada mais polêmico do que ser responsável direto pela morte de milhares de pessoas. Milhões, no caso. Quando eu digo direto, inclusive em termos de ter trazido o vírus junto com a sua cometida e transmitido para as pessoas. Quer dizer, falar que é uma gripe, etc, etc. Então, isso vai render uma série de publicações no Twitter, no Instagram. E é isso que interessa para ele. Ou seja, nada mais polêmico do que se tornar responsável pela morte de milhões e, o que é um complemento importante, fazer com que mercados legais e ilegais lucrem durante o processo. Principalmente aqueles que envolvem a sua própria família, claro. Então é preciso que a gente entre na cabeça do Bolsonaro, na verdade na cabeça do bolsonarismo enquanto discurso, enquanto uma prática, uma performance. O Bolsonaro ele é um miliciano, ele tem a cabeça de um miliciano e que é um ex-lacaio da ditadura militar e que aderiu ao neoliberalismo mais perverso de todos. É isso que a gente tem que lidar, esse é o sujeito. E para esse tipo de cidadão, assim como para outros, né, o Witzel, Dória, são variações assim, para esse sujeito morrer pessoas não é um problema, faz parte do processo. Na verdade, se for pobre, menos ainda, faz parte do sistema. A exploração até a morte dos sujeitos dos pobres. E o caos social, geral, caos social, para ele também não é um problema, porque o bolsonarismo atua por meio do caos. Então, se a gente pegar nessa proposta que ele tinha feito e agora voltou atrás, na contramão do mundo inteiro, de tirar direitos sociais no momento da crise, então o patrão ia ter direito de demitir funcionário durante 4 meses, isso obviamente ia matar um monte de gente de fome, ia gerar um caos social, as pessoas iam começar a tentar ficar vivas, né? Só que uma cabeça miliciana, ele sabe como fazer, o que fazer com isso. Isso é benéfico para ele. Esse caos é onde o Bolsonaro goza, porque as instituições são absolutamente destroçadas e ele pega esses destroços e junta os cacos a seu favor, é isso que ele faz. E essa violência toda que ia gerar essas mortes, esse caos social, ele é gerenciado por 2 mecanismos principais de regulação, que é o encarceramento em massa e a morte, extermínio puro e simples. E agora com o coronavírus, você tem a junção dos dois, literalmente, porque as pessoas que vão presas, elas vão morrer, podem morrer do vírus. Então, o mecanismo de gerenciamento social do miliciano, o mecanismo de gerenciamento miliciano já está preparado para esse tipo de... É assim que eles atuam. Isso não é um problema para o Bolsonaro. Portanto, a gente tem que ter em mente que o bolsonarismo é um conjunto de fatores que, nesse momento, é o mais perverso possível. É tudo que a gente não precisa. Porque ele funciona a partir da promoção do caos, da antipolítica, entre aspas, que é a derrubada das instituições. E, na verdade, são formas de manutenção dos mesmos sujeitos do poder.
alimentado por uma dinâmica das redes sociais que busca não o confronto com os problemas reais, mas o confronto com a dinâmica das redes e, portanto, se beneficia de polêmicas criadas pelo próprio sistema, pelos próprios sujeitos. Então é como se houvesse uma sobreposição. Por isso que o Bolsonaro muitas vezes parece que ele está numa realidade alternativa, num universo paralelo. Mas do que esse cara está falando? Não é paralelo, é do WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. É uma sobreposição do virtual sobre o real. E tudo isso regulado por uma lógica de violência, que é o projeto miliciano por excelência. É por isso que a gente precisa, o que a gente tem que fazer para sobreviver à crise nesse primeiro momento. Não obedecer, desobedecer de todas as formas o bolsonarismo, e no segundo momento tirar o Bolsonaro e, obviamente, sua família e daí Olavo de Carvalho e tal, dessa situação de poder. E daí a gente não tem que pensar nesse momento, ah não, mas vai entrar um general e tal, não interessa, nada é pior do que o Bolsonaro. Inclusive o general tem um senso de racionalidade, por incrível que pareça, maior, porque a gente está com um maníaco no poder, um maníaco genocida. E não tem nada pior do que isso nesse momento.